Tema de hoje: vivendo na casa do Pai. Jesus ensinou sobre isso. Felizmente, muita gente, mas muita gente, parece que ainda não entendeu. Estou falando de muita gente que se converteu, foi à igreja, mas não entendeu ainda o que é viver na casa do Pai. E nós vamos estudar sobre isso hoje. Eu quero ler um texto com vocês, começando, um texto conhecido, Lucas capítulo 15. Jesus estava num local reunido com várias pessoas, com seus discípulos. Jesus estava pregando e ensinando, pregando o evangelho e ensinando para aquelas pessoas o valor que uma alma tem quando ela se converte, quando ela está na presença do Pai. Ele ensinou muito sobre isso, mas esse texto de Lucas 15 traz à nossa mente algumas revelações importantes desse significado de viver na casa do Pai. Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 1. O texto diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3, então Jesus lhes contou ao menos 3 parábolas. Primeiro, versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Versículo 5. E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros, 6, e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então pausa aí, meu irmão, minha irmã. No dia que eu e você recebemos Jesus como Salvador, houve festa nos céus. Segunda parábola, versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Versículo 9, quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Versículo 10, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Outra dica para você: no dia que eu e você recebemos Jesus, houve festa nos céus e os anjos se alegraram muito por isso. Terceira parábola, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. 12, o mais novo, disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. 16. O texto diz: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai,
pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Versículo 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22, mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Versículo 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. 25, enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. 26, então chamou um dos seus servos, ou um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. 27, ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28, o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. 29, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 30, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não vai dar tempo, eu quero me ater ao filho mais novo. Quem sabe semana que vem o mais velho. Mas a alegria do pai aqui, Jesus está, como eu disse, ensinando aquele povo. E ele conta essas 3 parábolas que remetem aquelas pessoas a entenderem o valor que uma vida humana tem, para Deus pelo menos. Hoje em dia a vida humana acho que não vale muito, matam por qualquer coisa, mas para Deus a vida humana ainda é valorosa. E Jesus nesse ensino, ele ressaltou isso, ele falou: gente, eu vou contar para vocês aqui 3 parábolas. E quando ele começa a contar, o texto diz que os fariseus, os caras que estavam ali, como eu disse, repito aqui, tem 3 tipos de pessoas que seguem a Cristo. Tem os seus discípulos, que são fiéis, que estão com ele. Tem as pessoas que vão atrás de Jesus só para buscar bênção, e quando são abençoadas elas vão embora, elas se esquecem. E em terceiro tem aqueles que estão ali no meio para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quero ver se esse cara, o que ele fala, acontece mesmo. E aí eles olham Jesus ali no meio daqueles homens, e ele fala assim: pô, ele está no meio dos pecadores. Aí Jesus conta essas parábolas, tentando de alguma forma mostrar o amor de Deus. Aquele amor que João revelou, capítulo 3, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo aí, a tradução é gente. Deus amou gente de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava ali trazendo aquelas pessoas, ensinando que Deus as amava, que elas tinham valor. Ele cita o exemplo de um homem que tem 100 ovelhas, ele perde uma, ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma. E quando ele a encontra, ele coloca nos ombros, ele traz, ele trata, ele cuida, ele fica feliz com isso. Ele fala da mulher que perdeu uma dracma, uma moeda que tinha valor na época.
E essa mulher, quando encontra, ela fica feliz, reúne as amigas e fica toda feliz, né? Poxa, eu reencontrei. Aí Jesus, nessa figura de linguagem, ele fala assim: nos céus, quando um pecador se arrepende, os anjos do Senhor se alegram, fazem festas e tal. E por último, ele dá esse exemplo de 2 filhos. O filho mais novo, que é o que eu quero estudar com os irmãos hoje, ele foi meio insolente, ousado e insolente. Ousado porque ele falou para o próprio pai, insolente porque você só tem direito a uma herança, geralmente quando o pai está morto. Você falar para o seu pai: pai, eu quero a minha parte daquilo que você tem, me dá a minha parte enquanto ele está vivo. Hoje em dia isso seria muito mais difícil. Mas esse rapaz aqui, ele estava nem aí, ele queria mesmo curtir a vida. O filho mais velho já era um cara mais centrado e tinha aquela questão de receber as coisas, a tal da meritocracia. Ele acha que ele tinha direito e tal, e o pai nunca deixou e tal. Talvez até esse rapaz representa um pouco daqueles fariseus que se achavam mestres da lei e julgavam os outros por causa dos seus pecados. Bom, os dois estavam vivendo na casa do pai. Um vivendo na casa do pai olhando para o mundo. O outro, que estava vivendo dentro da casa do pai, não sabia o que ele podia viver dentro da casa do pai. O mais novo, ele tinha tudo do bom e do melhor. Comia bem, se vestia bem, dormia bem, era respeitado por conta do seu pai, tinha vários servos à sua disposição. Mas o mundo batia na porta desse camarada. Ele olhava para o mundo e via os jovens meio que se divertindo, curtindo a vida doidado. Igual aquele filme lá, o cara curtia a vida doidado, passou apuros, mas o importante era curtir a vida doidado. Esse negócio de ficar, de ser bonzinho, de estar na casa do pai e obedecer o pai e tal, esse negócio aí não dá certo. O negócio mesmo é curtir a vida. Eu vou para a vida, eu vou para o mundo. E ele foi para o mundo, pegou a parte dele e foi para o mundo. Eu imagino que boa parte dos sonhos que ele tinha, vontade de gastar dinheiro com bebida, mulheres, ele fez o que quis, e ele gastou. O texto diz isso. Ele gastou todo o dinheiro que o pai dele havia lhe dado como parte de sua herança. E aí, quando acaba o dinheiro, é mais ou menos assim que funciona também no mundo de hoje. Para o dinheiro não acabar nunca, você precisa trabalhar e repor. Sim ou não? A não ser que o cara seja sortudo, como o Neymar, que essa semana eu li, estão discutindo muito na internet sobre isso, e um cara lá no sul do país, Santa Catarina, bilionário, 32 anos de idade, sem família, sem amigos, tem uma doença terminal, e por causa dessa doença ele decidiu ir no cartório e fazer um testamento de toda a sua riqueza para o Neymar. Porque o Neymar, coitado, ele é um cara assim que precisa, né? E ele é um bom cidadão, uma boa pessoa, então eu vou doar para ele. Pena que eu não conhecia esse cara antes. Exceto nesse caso, no outro, você precisa trabalhar. Quando o dinheiro vai acabando, você tem que ir repondo. Esse cara gastou tudo que ele tinha. E quando acabou tudo, acaba-se, os amigos que se aproximam, geralmente eles desaparecem. A Xuxa, no passado, anos atrás, 20 anos atrás, ela tinha esse medo. Uma vez ela disse isso, numa entrevista: o meu maior medo é que as pessoas se aproximem de mim por causa do dinheiro que eu tenho. Porque quando você tem muito dinheiro, você tem muitos amigos que se aproximam de você e tal.
Você tem que tomar cuidado com isso. E esse rapaz, no mínimo, as pessoas se aproximavam dele. Ele devia ser aquele cara boa pinta, com dinheiro no bolso, pagava uma cervejinha para uma pinguinha para outra, um almoço para outro, e tal, vamos curtir, tem 4 mulheres ali, eu estou sozinho, vamos pelo menos nós 3 aí, tal, vou pagar e vou curtir. Só que quando acabou o dinheiro, acabou a curtição, o cara falou assim, bom, e agora? O que eu vou fazer? É interessante ver que lá naquele lugar que ele estava sem dinheiro, ainda havia no coração dele um certo orgulho. Porque ele não pensou em primeiro lugar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele pensou o seguinte, eu vou arrumar um trabalho. Voltar para o meu pai? Não, voltar para a casa do meu pai não vai rolar, porque meu pai vai falar um monte. Eu não sei você quando era solteiro, se quando você tomava uma decisão e essa decisão dava com os burros na água, e teu pai, tua mãe te falava antes, não faz isso, filho, porque você vai se lascar. Aconteceu isso com você? Pois é, comigo aconteceu várias vezes. Então, às vezes até omitia algumas coisas para não pensar assim, se eu voltar e falar para o meu pai, vai falar, tá vendo? Tá vendo, cavalo? Falei para você não fazer isso. Mas como você é burro. Eu já passei nesse caminho, eu sei como é que ele funciona. Não passe lá, mas eu falei para você, mas não tem jeito. Então, para evitar isso, esse cara pensou, bom, eu vou arrumar um trabalho. Só que naquela região havia uma crise. E ele começa a procurar trabalho e ele não encontra. Só que a fome começou a apertar. Aí, nessa questão de fome, ele falou, vou pegar o que vem pela frente. Aí deram uma dica, ó, tem um cara ali que o cara cuida de porcos. Ele foi lá e o cara falou, se você quiser, tem um emprego para você, cuidar de porcos. E segundo a cultura judaica, alguns historiadores falam sobre isso, esse seria o pior, o último emprego que um judeu procuraria na sua vida. Era muito vergonhoso, eles nem comiam carne de porco. Então, para esse homem, ou esse rapaz, entrar nessa situação, é porque a situação estava muito difícil. E interessante que o texto diz que ele estava morrendo de fome. Ele não chegou a comer aquele fruto da alfarrobeira, mas ele teve vontade. Aquela vagem, irmãos, eu estava estudando sobre, não vou falar sobre isso aqui, mas rapidamente aqui, estava estudando sobre isso, essa vagem de alfarrobeira, não era um negócio assim, horrível, que só porco comia, não, era um negócio na época até um pouco medicinal, algumas coisas que eram extraídas dela, não era assim aquela pior coisa do mundo, mas era comida de porco. Ele teve vontade, porque ele estava com fome. Aí chega nessa hora, o orgulho vai embora. Porque ele lembrou e falou, poxa, lá na casa do meu pai, os empregados lá, os caras comem pão toda hora, os caras dormem bem, os caras ganham um bom salário, nossa, eu vou voltar. E aí ele ensaia um discurso. Qual é o discurso? Ele pensa assim, eu vou chegar lá e vou falar assim, pai, pequei contra os céus e contra ti. Olha, não precisa me tratar como filho, trata-me como um dos teus funcionários, tá bom demais, pai. Porque pelo menos como funcionário eu vou ter onde dormir, onde comer, ou o que comer, e vou viver uma vida bem melhor do que essa miséria que eu estou vivendo aqui. E aí ele fala, eu vou voltar. Vai lá e volta. Quando ele está chegando perto da casa, o pai dele o vê. E sai correndo, o texto diz, para encontrá-lo. Eu imagino aquele rapaz assim, meu Deus, o que eu vou ouvir agora? Mas é melhor ouvir tudo isso do que ficar passando fome e necessidade aí. Quando ele estava pensando nisso, o pai dele chega, abraça, beija ele. Aí ele fala, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti.
não me trate mais como filho, me trate como um dos seus empregados, está bom demais. O pai nem ouve o que ele fala. O pai chama o servo e fala, vem cá pessoal, traz uma roupa boa aí, traz uns anéis, põe nele aqui. Eu não sei se naquela época tomava banho, porque né, traz a roupa, já põe e tal, enfim, não fala de banho, tá? Enfim, vamos imaginar que tinha aquele banho tcheco, né? Passa um negócio aqui e tal, enfim. Trocou a roupa, tal. E aí fala, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido, estava morto. E ele está ressuscitado, esse cara para mim tinha morrido, está aqui. Ele estava perdido e a gente se encontrou aqui. Vem cá, filho, deu um abraço e beijou. E foi uma festa maravilhosa. Algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto aqui, desse rapaz, pelo menos 3, é que para acontecer o que aconteceu, dele ter vontade de voltar, ele precisou cair em si. Só quando a pessoa, e tem muita gente orgulhosa, tem muita gente que se acha o máximo, gente até que tem dinheiro e tal, e ele nunca cai em si, porque a Bíblia fala sobre isso. Lá no livro de Apocalipse, a última igreja, que é uma igreja que assemelham à igreja do século 21, igreja rica, igreja abastada, igreja que não precisa de muita coisa e tal, né? Tipo, eu cultuo quando eu quero e tal, e o próprio Jesus fala, eu estou batendo na porta, eis que bato, e se você abrir eu entro, porque Jesus parece que está do lado de fora dessas igrejas. Apesar de serem igrejas ricas. E aí Jesus diz o seguinte, você que se acha rico, escuta, você é pobre, miserável, nu. Você precisa da misericórdia de Deus, teu dinheiro não pode comprar nada. O teu trabalho, o teu cargo, a tua posição não vale nada diante de Deus. O que vale é o sacrifício de Jesus que morreu na cruz, e se Jesus não tivesse morrido, a gente não estava aqui hoje. Então, esse rapaz, ele cai em si, ele fala, não, eu preciso voltar, eu não quero viver mais essa vida. E ele volta para casa. 3 questões aqui. Primeiro, insatisfação. Quando ele pede a herança do pai e parte para essa terra distante, a gente entende que ele estava insatisfeito. Ele estava morando na casa do pai, comendo do bom e do melhor, vivendo uma vida abastada, só que ele não estava satisfeito. Para ele aquilo ali não era vida, para ele vida era lá no mundo, longe, gastando dinheiro adoidado. Aí, segunda atitude, ele se humilha. Quando ele cai em si, ele se humilha, porque ele precisou trabalhar com porco. E ele falou, não, isso é humilhação demais. Nossa, eu estou olhando para aqui esse alimento do porco, eu estou com vontade de comer. Não, isso é uma humilhação demais. Os funcionários do meu pai, eles comem pão, pelo amor de Deus. Não. E por último, ele se arrepende. Quando ele reconhece os seus erros, ele fala, não, eu vou retornar para a casa do meu pai. Nem que seja para ser um empregado, eu vou voltar para a casa do meu pai. Se a gente trouxer isso para os dias atuais que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão vivendo na casa do Pai, falando do nosso Pai celestial, nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração? Quantas pessoas que estão vivendo hoje na casa do Pai estão insatisfeitas? Quantas? Bom, eu vou te dar um dado aqui, e cada vez que eu pesquiso na internet eu fico mais preocupado. Porque na internet, segundo uma pesquisa do IBGE, em 2022, no Brasil haviam 45 milhões de evangélicos. O pessoal até fala muito disso. Cresceu o número de evangélicos no Brasil, diminuiu o número de católicos. Oh, legal, glória a Deus, as pessoas estão se convertendo e tal. Só que nessa estatística, tem mais de 30 milhões de desviados, afastados, desigrejados. 30 milhões.
Estou falando demais. Aí o que levou essas pessoas a conhecer o Pai através de Cristo, receber do seu amor, e de repente, depois de um tempo, ele olha para o mundo de novo e ele fala, pô, essa vida aqui, sei, não me agrada. Esse negócio de regrinhas, como aquele ex-pastor lá, jovem, falou, né? Essa vida de regrinhas, de mandamentos, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ele ainda cita na sua entrevista, eu não posso fazer sexo antes do casamento, se bem que o cara era casado, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso, esse negócio de regra, eu estou cansado disso, eu quero ir para o mundo, foi para o mundo, virou as costas para Deus, se encheu de tatuagem, e hoje está por aí, só fala besteira. Tipo, cuspiu no prato que comeu. Interessante essa questão, porque a Bíblia ensina algo importante sobre isso. Acompanhe aqui no telão, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pedro, o apóstolo, escreveu assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Olha o que a Bíblia diz, 21. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Versículo 22, Pedro ainda, para trazer essa clareza, ele ensina assim: confirma-se neles, esses que saíram, que foram embora, que é verdadeiro o provérbio. Que provérbio é esse? O cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que aquele rapaz, como eu disse aqui, meus irmãos, o âmago do assunto desse texto, Jesus está mostrando o valor de uma alma, o valor de uma vida. Eu e você temos valor. Eu já preguei sobre isso dia desses aqui. Para Deus nós temos valor. Enquanto houver vida em nós, mesmo que a pessoa tenha se desviado, mesmo que as pessoas... Olha, enquanto houver vida, se essa pessoa cair em si, se arrepender e voltar, Deus vai receber de braços abertos, vai perdoar, vai colocar uma roupa nova e vai dar carinho, vai dar amor, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Ele faz isso. Agora, esse rapaz, ele tinha algo no seu coração, ele estava insatisfeito. E quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, da casa do Pai, e estão insatisfeitos? Não, eu não gosto muito, a gente já falou sobre isso aqui, né? Eu não gosto porque canta essa música, porque eu não gosto que aquele irmão fala aquilo, eu não gosto que aquela irmã aquilo outro, eu não gosto do pastor quando ele fala sobre, eu não gosto daquilo outro, eu não gosto do ar-condicionado que é gelado, eu não gosto da água, eu sei, sabe... Quando a pessoa começa a ficar muito insatisfeita, toma cuidado. Toma cuidado, porque eu poderia citar, e vou citar aqui, a palavra do Senhor. Quem está lendo a Bíblia, nesse ano aqui, a gente está no livro de Ezequiel. E Deus trouxe uma palavra, através do profeta Ezequiel, para os reis da época, para Israel, e também para o rei de Tiro. É interessante essa escrita, porque no meio dela, entende-se ou subentende-se que essa escrita, ela está sendo direcionada para o inimigo, para o diabo. Porque a citação que diz aqui é interessante. Acompanhe aqui no telão Ezequiel 28, versículo 11. Ezequiel diz assim: essa palavra do Senhor veio a mim. 12, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e da perfeita beleza. 13, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro.
Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. 14, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. 15, você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. 16, por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. 17, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. 18, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Ou seja, dá para entender, claro, que Deus está falando de alguém que foi lançado fora dos céus. Esse alguém era o diabo. No livro de Isaías, Isaías também tem uma relação com Deus, e Deus revela algo para ele, dentro do contexto que ele estava falando para o povo da época. Isaías capítulo 14, acompanha aqui no telão, versículo 12, ele diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Versículo 13, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo. 14, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. 15, mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Esses dois textos remetem a gente a entender que Deus está aqui dando uma dica do que aconteceu com o diabo. E se você lê os textos, como nós lemos, você chega a uma conclusão. O cara estava insatisfeito. Ele estava insatisfeito. Ele estava nos céus. O melhor lugar que eu e você podemos estar, na casa do Pai. Ah, mas eu estou aqui e eu olho para mim, eu me amo, não posso viver sem mim, né? Então eu estou olhando daqui, e esse negócio de ser Deus é bom, né? O negócio de ser Deus aí, ó, manda chuva, tudo obedece, tem poder para criar, ele me deu um certo poder aqui e tal, eu estou aqui. Dizem alguns estudiosos bíblicos que até a questão musical nos céus era meio que controlada por ele, né? Ele que era um dos querubins ali que cuidavam daquele negócio de louvor e adoração a Deus. Ele andava no monte do Senhor. Imagina ele voando por trás do Senhor, sentado no seu trono de glória. Meus irmãos, eu fico imaginando essa cena, e eu fico assim, meu Deus, como eu sou pequeno. Porque às vezes a gente olha para a crise que está aqui, mas a gente tem um Deus que está acima de todas as coisas, sentado num trono de glória com todo o poder nas suas mãos, e não existe crise para Deus. Não existe. Não existe problema, não existe impossível, tudo é possível. Mas o diabo, ele vê essa cena, então ele começa a olhar e cobiçar. E aí entra uma questão interessante aqui, porque no livro de Ezequiel fala que o comércio dele, que tipo de comércio? Meu irmão, eu vou traduzir aqui para você: fofoca. Fofoca. Sabe aquela pessoa que está na casa do pai, mas ela está insatisfeita? Aí ela chama a irmã e fala assim: você viu aquele irmão cantando? Você viu aquela irmã? Nossa, como desafina, tem misericórdia, meu Deus. Você viu aquele irmão falando, pregando? O cara não sabe nem falar direito. Mas sabe como é que é? Eu fui numa igreja, eu fui numa outra igreja lá. O louvor é maravilhoso. O louvor lá. A igreja é toda
preta, grande, enche de gente. Quando começa o culto é assim, uau! Nossa! Nada contra, tá, irmãos? Mas aí eu fui lá, sabe? Aí chegando lá, rapaz, me receberam bem. Meu irmão, qual igreja que chega um visitante e a igreja recebe mal? Existe? Se existir, o cara é doido. Porque todo visitante vai ser bem recebido, sim ou não? Até ele se tornar membro e começar a participar. Que eu pergunto para você, como é que era na casa do teu pai? Quem já morou com o pai e com a mãe aqui? Acho que todo mundo, né? Como é que era na casa do teu pai? Se tivesse irmãos, inclusive, como no meu caso éramos em 4 irmãos, dificuldade, irmãos. Eu aprendi a comer bife de fígado, porque era o que tinha para comer. No começo cortava Jesus. Aí meu pai olhava assim, o que foi nada, pai, uma delícia. Ai, se falasse que era ruim. Aí pegava a minha mãe, meu irmão deve estar assistindo, minha irmã, a gente lembrou o dia desse. Meu pai só podia comprar tipo 2 bifes assim. Era o que dava. Aí a minha mãe, como era muito amorosa, ela botava naquela tábua de bife e amaciava. Só que ela não amaciava, porque amaciar você bater assim, ó. Tum, 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 tum. Não, ela parecia que estava pregando. Pá, 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 pá. E o bife ia esticando. Ficava assim, cortava em 4, um pedaço para cada, fritava, ficava duro. Mas a gente tinha que comer. Mais alguém já viveu por isso aqui? Enfim, era a casa do pai, era o que tinha. E olha, meus irmãos, mesmo com toda a dura do pai, mesmo com toda a dura da mãe, era a casa do pai. Eu me lembro, eu já falei aqui, eu casei todo feliz, queria sair da casa do meu pai. Vou viver a minha vida. Eu já tenho 20 anos de idade. Meu pai falou, filho, vai estudar, faz uma faculdade. Não, pai, eu quero casar. Mas filho, você pode casar, mas estuda. Não, pai, eu quero casar. Tá bom, filho, vai casar. E casei. Fui para uma lua de mel, na igreja lá. Os irmãos abençoaram a gente, meu pai era pastor, né? Tinha um irmão que tinha 2 carros, emprestou um. O outro encheu o tanque. O outro emprestou uma casa lá em Caraguatatuba, uma mansão e tal. Fomos para lá, passamos uma semana, praia, beleza, tal. Voltamos aí, vou trabalhar, tal. No primeiro mês tinha que pagar energia, tinha que pagar água, tinha que ir no mercado. Sim ou não? É aquela história que eu já falei aqui do menino que chega no pai e fala, pai, quanto custa para casar? Não sei, filho, eu estou pagando até hoje. Até hoje eu estou pagando. Com tudo isso, era a casa do pai. E eu confesso para vocês, quando eu casei, eu pensei assim, puxa vida, eu era feliz, eu não sabia. E meu pai, suava para pagar as contas, para sustentar a gente, para dar educação, roupa. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu já falei aqui, quando eu ia comprar algo para vestir, né, no pé, calçar no pé. Eu não vou falar que a gente comprava um tênis, porque a gente não comprava um tênis, a gente comprava um quichute. Né? Alguém conheceu o quichute aqui? Se quiser eu pego na internet uma foto. A gente trabalhava, estudava, e no final de semana ainda jogava bola com ele. Ele tinha umas travinhas, parecia uma chuteira. Até gastar aquilo ali, tinha que usar. E não tinha esse negócio de Nike, Nick, não, era aquilo. Mas a gente era feliz. Apesar de toda dificuldade, nós éramos felizes. Havia conforto na casa do meu pai e também havia confronto na casa do meu pai. Algumas vezes ele confortou. Meu pai era daquele cara que ele batia, soprava. Primeiro ele matava, depois ele ia ressuscitar, né? E meu pai era assim, batia e tal. Esse dia eu estava lembrando com meu irmão,
minha mãe falou, eles estão indo para a rua, você vai para trabalhar, eles vão indo para a rua. E meu pai falou, vocês tratam de parar de ir para a rua, não quero ver vocês na rua, fica em casa, fica estudando aí. Tá bom, pai, tá bom, pai. E eu já devia ter uns, talvez 15 anos, 14, 15 anos. Aí meu pai saiu, e tinha um Fusca vermelho, morávamos numa avenida, numa rua lá em Araçatuba. Ele saiu, virou lá em cima, a gente já estava no portão olhando, ele virou, e nós, para a rua os três. Fomos para a rua, e vamos aí jogar, vamos brincar, vamos jogar, tal. Não deu 3 minutos, meu pai deu a volta no quarteirão, e passou, saiu lá embaixo, ele entrou. Quando eu vi o Fusca vermelho, olha o pai, que eu fui para dentro de casa, mas meu pai já tinha visto. Banheiro de casa era do lado de fora, e tinha uma porta de madeira, um vãozinho assim, e cabia certinho uma mão, e ela fechava para dentro assim. E eu fechei, né? Meu pai falou, sai daí, Diego. Ô pai, não sai. Sai daí, Diego. Não sai. Sai. Pegou e rampa, arrebentou o cadeado, puxou pela mão, pegou o cabo de vassoura e quebrou nas minhas costas. Eu falei para você, é barato quando o pai e a mãe falam assim, né? Com algo na mão. Eu falei para você não ir para a rua. Não era mais ou menos assim? Eu não sei a entonação, o que tem a entonação de voz a ver com a pancada, mas era assim. Provavelmente por isso. Aí foi no quarto, a Rose debaixo da cama. Sai daí, menina, não sai. Ele pegou, puxou ela pela perna e taca a vassoura. Ela ia para debaixo, ele puxava de novo e tá. E o Marco escondido, meu pai falou, não adianta, eu vou te pegar. Depois de uma hora e pouco, ele vinha confortar. Ô filho, não é, por que você é desobediente? Por que você desobedeceu? Ô pai. Tinha confronto, mas tinha conforto. Ou seja, tem gente que reclama da igreja. Está na igreja, está na casa do Pai, porque aqui é um símbolo de casa do Pai, sim ou não? O Pai está aqui. E meu irmão, minha irmã, para a gente encerrar aqui, já falei sobre isso, outros pregadores já falaram, mas quando você lembra da arca, lembram da arca? Como é que era a arca lá dentro? Tinha ar-condicionado? O cheiro era bom, mas era o melhor lugar que podia estar naquele momento, o mundo acabando lá de fora e eles ali dentro. Imagina aquele cheiro de cocô, xixi, vômito, tudo misturado dos animais, e Noé com a família. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, meu Deus, obrigado. Era o melhor lugar que eles podiam estar. E o melhor lugar que nós podemos estar hoje é na casa do Pai. Lugar de paz, lugar de bênção, de misericórdia, de amor. E quem é filho mesmo de Deus, você pode ter certeza, Deus também, nesse sentido figurado, Ele também bate a sopra. Ele permite situações para a gente aprender. Porque Ele quer o meu bem e o teu bem. A questão aqui, que esse rapaz, ele simplesmente achou o seguinte, eu estou num lugar bom, mas aqui ainda não é o que eu quero. O que eu quero é outra coisa. E está cheio de gente dentro das igrejas, meus irmãos, hoje, creia nisso. Tomara Deus que aqui não. Mas está cheio de gente dentro das igrejas pensando o seguinte, nossa, eu vou sair da igreja. Eu oro, não acontece nada. Eu não gosto daquele irmão, daquela irmã. Até lembrei aqui falando dos meus irmãos, né? Eu, o Rose e o Marcos eram meio que os 3 contra o Roberto, que era o mais velho, né? E o Roberto era o bicho ruim, viu? Brincadeira, que Deus o tenha. E uma vez ele comprou um aparelho 2 em 1, já falei sobre isso aqui, 2 em 1 lá no Mapping, né? Lembra do Mapping?
Venha correndo, Mapim. Chegou a hora, Mapim. Nossa, como tem velho aqui, viu? Jesus amado, viu? Vou até tomar uma água depois dessa, viu? Esses dias eu estava conversando com o Marcial, né? Sobre isso, né, Marcial? Ele falou, pastor, como é que era? Antigamente não tinha shopping. Não, antigamente não tinha shopping, tinha um mapping. Era 10, 12 andares que você ia, cada andar tinha umas coisas para você ver e comprar. E esse meu irmão trabalhava na polícia, o Robertão. Aí ele comprou um 2 em 1 CCE. Tal, chegou em casa, botou o discão, ainda limpava com aquele negócio, colocava, cortava um fone no ouvido e curtia e tal. Aí um dia eu falei para ele, deixa eu ouvir. Não, é meu, ninguém mexe, é meu, vocês não sabem usar, é meu. Ô, deixa aí e tal. Não, aí ele ia embora, a gente tentava ligar. Ele tirava o fusível que tinha atrás. Você acredita? Aí eu vi uma manhã, ele saía às 6 horas da manhã, eu no beliche, na parte de cima, eu olhei assim, meio dormindo, vi como é que ele fazia. Aí eu fui numa loja de eletrônicos e eu preciso de um fuzil de 5 amperes e aquela perdido meu, eu preciso daquela coisa que encaixa assim. Opa, pois não, paguei baratinho. Roberto saía durante o dia, ia lá e ligava e curtia. Foi meses assim. Irmão é uma benção, irmãos. Quem teve irmão aqui sabe que é uma benção. Mas era o melhor lugar que a gente podia estar ali. Olha, falando de irmão. A irmãzinha. O melhor lugar que a gente podia estar era naquela casa. Simples, comida simples, roupa simples, calçado simples, mas tinha muito amor e a gente aprendeu muito com os nossos pais. Trazendo isso, tem gente que está dentro da igreja, Deus tem abençoado, porque Deus tem abençoado a gente. Deus tem curado, tratado, liberto, aberto portas, mas tem gente que ainda não está satisfeito. E cuidado, porque esse mal, se eu posso dizer, esse pecado de insatisfação, começou no coração do diabo. Ele ficou insatisfeito, porque ele morava na casa do pai. Ele ficou insatisfeito, ele queria ser mais que Deus. Aí ele começa a fofocar. 1/3 parte dos anjos ele consegue convencer de que ele seria mais que Deus. Estava insatisfeito. Para ele não teve jeito, foi expulso e está aí pelo mundo, e logo logo Jesus vai voltar, e ele, a morte, pecado, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que não tiveram Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que estarão lá com eles. Agora, quando você entende que Deus te ama, e que o melhor lugar que você poderia estar é aqui hoje, na casa do Pai, meu irmão, pode ter certeza que coisas vão mudar na sua vida, seu entendimento vai mudar. Eu quero encerrar aqui lendo um texto com você, se você pode, fique em pé e abra em Tiago capítulo 1. É outro texto também muito conhecido. Tiago capítulo 1. Algumas dicas do meio-irmão ou irmão de Jesus, que deixou para a gente guardar no coração. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, está falando para mim e para você, tá bom? Tem irmãos aqui? Sim. Somos irmãos em Cristo Jesus? Sim. Glória a Deus. Eu sei que no meio da igreja tem gente que você ama de paixão, e tem gente que você é uma bênção, meu Deus.
Aqui não, claro, nas outras igrejas, né? E uma benção. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Versículo 6, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, 7, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Versículo 8, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Versículo 9, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. 10, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde, porque o rico passará como a flor do campo. 11, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. 12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, vamos perseverar, Deus é conosco. Aleluia. Versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Lembra do rapaz mais novo? Versículo 15, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. 16, meus amados irmãos, não se enganar. 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. 18, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. 19, ele fala sobre praticar a palavra. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha no espelho a sua face. 24, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O que ele quis dizer assim? Eu tenho uma explicação boa para você. Você vai, penteia o cabelo de manhã, olha no espelho, passa 10 minutos, você fala, pentei para que lado o cabelo hoje? É mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, você nem lembra. 25 e último, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Com tudo que você fizer, você quer ser feliz? Pratique a palavra de Deus. Você está dentro da casa do Pai. Melhor lugar que podemos estar aqui hoje. E se você entrou aqui com esse pensamento, não sei, mas de repente, eu estou cansado, eu vou embora daqui. Nossa, tem umas minas lá no mundo, meu Deus, umas minas. Tem uns minos também lá. Cuidado. O inimigo está querendo tirar você e eu da presença do Pai, da casa do Pai. Apesar das lutas, das dificuldades, das ranhas, das fofocas, a arca que nós estamos aqui, Deus está conosco. Então, eu quero te encorajar nesse final de culto, você orar e falar com Deus. E se for o caso, falar para Ele assim, Senhor,
eu entendi. Obrigado por me colocar na tua casa. O melhor lugar que eu podia estar hoje é aqui, na tua presença. Como o Pai fez com o Filho, Deus fez comigo e com você. E Jesus com o seu sangue purificou o meu e os teus pecados. Deus tirou a gente do lamaçal do pecado. Deus colocou a gente no lugar de glória. Deus nos deu vestes novas, brancas. Deus escreveu o nosso nome no livro da vida e prometeu: vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Feche os teus olhos, ore. Se você entendeu, fale com Deus. Este é o momento em nome de Jesus.